E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Conforme eu falei na aula passada, hoje nós vamos falar mais sobre o uso da IA aplicado ali na análise e na gestão dos riscos. Ainda não vou praticar as ferramentas, a gente ainda está discutindo os tipos de aplicação, né, as formas que a IA vem avançando na área da saúde e segurança do trabalho. É importante a gente se contextualizar para poder usá-la de forma adequada. Mas vamos lá. A saúde e segurança do trabalho, né, é um campo que por muito tempo dependeu de experiência humana. O ser humano precisa observar, coletar dados dispersos, e isso acaba levando tempo. Mas agora, né, com a IA, a gente consegue entrar numa nova era, onde já é possível antecipar os riscos, como falei na aula anterior, tomar as decisões com base em dados, com base em estatística, estimar melhor as gravidades, enfim, otimizar os recursos com inteligência. Então, se você trabalha com saúde e segurança, ou simplesmente se interessa pelo futuro do trabalho, não tem como mais ficar sem usar isso. E eu nem sei como é que a gente conseguia fazer as coisas antes, né? Porque, gente, prevenir riscos ocupacionais é como tentar montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. Só que hoje essa lógica muda completamente, né? A gente faz com que as tecnologias aprendam com o volume de dados. A IA nos ajuda a identificar padrões que são ocultos, que o ser humano não é capaz de perceber. E ajuda na tomada de decisão com essas bases estatísticas. Ou seja, não apenas, né, a IA vê o que está acontecendo, mas ela pode prever o que pode acontecer. Para quem atua com saúde e segurança do trabalho, isso é uma mudança poderosa. Nós estamos saindo da reação e entrando para uma antecipação inteligente. Por que é necessário? É onde uma das coisas que a gente precisa falar é do monitoramento preditivo. Esse é um dos maiores avanços. O algoritmo de aprendizado supervisionado, que eu já falei nas aulas anteriores, faz com que a IA seja treinada com dados históricos, com acidentes, né, que ocorreram, com condições ambientais, com padrões de comportamento, enfim, vários inputs, várias variáveis que vira matéria-prima para que ela preveja riscos futuros. Ela pode prever a probabilidade de acidente, por exemplo, em turnos noturnos, especificamente, identificar trabalhadores com maior risco de desenvolver doenças ocupacionais, estimar perigos em ambientes com alta rotatividade de pessoal, e com essas informações os gestores, né, eles podem priorizar ações, alocar recursos ali com estratégia e proteger suas equipes de forma mais eficiente. Não trata-se aqui de monitoramento, vigilância, trata-se de proteção de pessoas. Agora, imagine se tudo isso também tiver junto a um sistema de visão computacional. Câmeras inteligentes observando em tempo real o ambiente de trabalho e até interpretando o que elas veem. E dá para se fazer isso já. A IA consegue detectar, né, com a visão computacional, ausência de EPIs, movimentos de risco, se as zonas de segurança estão sendo respeitadas, o deslocamento do trabalhador no ambiente de trabalho. E tudo isso pode ser conectado a algoritmos que emitem alertas, que registram, que evidenciam ali e até acionam protocolos de emergência. Tudo isso de forma contínua, né? 24 horas por dia, sem pausa. Coisa que seria exigir demais do ser humano. É uma nova camada de vigilância inteligente que não vai substituir o fator humano, mas vai ampliar a capacidade de ação e a capacidade de proteger pessoas. E se essas inteligências, se essa visão, se esses sensores, se essa inteligência preditiva tiver conectada ainda com o que a gente chama de internet das coisas. Então, pensa aí, sensores espalhados por todo o ambiente, medindo ali temperatura, ruído, gás, iluminação, vibração, coisa que muitos fazem do jeito que acham melhor. Isso é a internet das coisas. Os dados são coletados, a inteligência artificial cruza esses dados e identifica correlações que passariam despercebidas. Se uma máquina vibra demais, por exemplo, ou se uma temperatura está alta, o operador pode ali ter fadiga. E a IA interpreta isso como risco de acidente. Aí você pode atuar com a prevenção. Até a IA pode te dar um alerta para isso. Nenhum ser humano faria isso com a mesma velocidade e precisão dessas tecnologias. E ainda entram as automações, né, principalmente das tarefas críticas. Lembra que a automação não veio para roubar o emprego de ninguém. Veio para poder justamente automatizar aquilo que é risco, aquilo que é crítico. E um ganho fundamental até está nas tarefas repetitivas. E a gente, analista, né, engenheiros, médicos, enfim, profissionais que estão ali na saúde e segurança do trabalho, podem utilizar isso também para realizar os laudos, para preencher formulários, para gerar relatório, para enviar notificação. Isso reduz o nosso tempo, reduz nossos erros e nos libera para focar em estratégia de prevenção. Lembra, a gente não está tirando nada de ninguém, a gente está colocando a coleta na mão, não mais de estagiários ou pessoas, né, que simplesmente vão lá e anotam do jeito que elas
às vezes querem do jeito que elas acham que deve ser, para sensores que vão ser programados para coletar da maneira ideal. E quando eu falei dessa escrita, né, gerar os relatórios e tal, eu estou falando lá dos assistentes de escrita com inteligência artificial, que tem a ver com a IA generativa. Com isso a gente pode ter um apoio para ajudar a revisar, para poder escrever melhor. Porque, gente, não basta só criar texto técnico, tá? A gente tem que ter contexto, tem que ter intenção, então a gente tem que trabalhar junto. Muitas vezes a gente não sabe como descrever de um jeito que o outro vai entender. E a IA ajuda a gerar esses relatórios, a explicar as normas, a criar campanhas, materiais educativos, redigir planos, uma infinidade de coisas. E aqui vai entrar o conceito de engenharia de prompts, que é importante saber perguntar. Lembra do glossário? É saber os termos mais importantes para a gente saber conversar. E essa engenharia de prompts, ela vai conversar até na interface entre o que a gente sabe e o que a máquina sabe. Quanto mais claro, quanto mais específico for o seu comando no sentido de aplicação, melhor vai ser a resposta. E com esses princípios a gente até pode criar chatbots especializados, que vão ser para responder dúvidas de segurança, né, para criar treinamento, para usar a linguagem acessível. Isso se adapta ali à cultura da empresa, amplia o alcance de comunicação e tudo com muita agilidade e consistência, né? A gente pode criar chatbots para responder questões específicas que estão ali em relatórios, em laudos, com dados que estão difíceis, né, da gente poder interpretar. Enfim, uma interação, uma simbiose, uma ampliação do potencial humano. E não para por aí. Vocês vão ver depois que eu entrar em ferramentas no code. Aquilo que era difícil programar. Nossa, gente. Hoje, né, tranquilo. Isso é algo revolucionário. No passado, programar é uma coisa para poucos. Hoje, qualquer profissional pode construir soluções inteligentes sem escrever sequer uma linha de código. Ele só tem que saber o que ele está perguntando. São várias as ferramentas aí, desde o Power BI, o Notion, o Airtable, até o Canva. Essas ferramentas permitem criar dashboards, né, criar automação, checklists ou relatórios ali que sejam personalizados. Isso vai colocar, ou já coloca, o poder da IA nas mãos de quem quer resolver o problema, não na mão de quem vai programar. Essa forma no code faz você liderar a transformação digital. Quando eu mostrar as aplicações, vocês prestem atenção. Isso pode mudar o cenário da saúde e segurança da sua empresa. Imagine você desenvolver aplicativos personalizados para problemas personalizados. E quantas roupas do futuro? Elas já estão presentes. Pensa em um capacete que mede uma frequência cardíaca, com eletrocefalograma embutido, uma pulseira que detecta sinais de fadiga em tempo real. Gente, isso já existe. São os wearables, que são os dispositivos inteligentes vestíveis. Com a IA, a gente ainda consegue transformar os biosinais desses wearables em alertas, relatórios, ações preventivas. Ou você acha que é só um reloginho para ficar verificando sua frequência quando você anda, corre, número de passos? Não, gente, a gente consegue associar tudo isso com saúde e segurança do trabalho. É a simbiose entre corpo, ambiente e tecnologia. É uma nova fronteira que a gente precisa explorar. Vai ajudar, inclusive, a gente lidar com uma coisa bem polêmica, o erro humano. Durante muitos anos, o erro sempre foi tratado como culpa, né? Ah, o erro humano, a culpa do funcionário, ele fez errado. Gente, hoje, com autores, né, como James Reason, a gente entende, né, que o erro é um sintoma de falhas no sistema. E a IA pode ajudar a mapear essas falhas, pode ajudar a identificar barreiras, né, a romper essas barreiras e evitar reincidências. O erro deixa de ser inimigo e vira oportunidade. Só dá uma atenção especial aqui, tá? Você que faz análise, laudo, enfim. Uma coisa é avaliar, outra é analisar. Avaliar e medir, analisar e interpretar. A IA apoia os dois processos. Com simulações, predições, né, e monitoramento contínuo, de uma forma geral, ela vai transformar aquelas suposições em evidências. Mas lembre-se, a IA te entrega os dados. Você é quem transforma eles em sabedoria. É você que define o que fazer com eles. Perceberam, gente, que a inteligência artificial não veio para substituir o profissional? Ela veio para potencializar. Com conhecimento, com ferramenta certa, você pode transformar dados em decisões. E essas decisões, né, em ambientes mais seguros, mais saudáveis e mais humanos. Nas próximas aulas eu vou então te mostrar algumas dessas ferramentas que podem facilitar sua rotina. Mas antes, eu quero saber se você está entendendo tudo. Faça atividade avaliativa, só assim seu próximo módulo vai ser liberado. Até lá!